E a Bíblia diz que Jefté, esse moço, ele era valoroso, ele era valente, ele era guerreiro. A Bíblia diz que ele era o 8º juiz em Jerusalém, Israel, 1380 até 1050 antes de Cristo. Ele é esse juiz. A Bíblia diz que Jefté, ele era um moço que tinha muitas qualidades, tantas qualidades, meus irmãos, que por as suas qualidades, as suas escolhas, ele era conhecido como valoroso. Teve uma pessoa na Bíblia que foi conhecido também como valoroso. Você lembra, Gideão? Vai nessa tua força, homem valoroso. Teve uma pessoa na Bíblia também que o Espírito se apoderou dele, como Sansão. A Bíblia diz que o Espírito se apoderou de Jefté. E quando o Espírito se apodera de alguém, ele faz aquilo que Deus quer que faça. Glória a Deus, aleluia. É verdade. O Espírito de Deus se apoderava da vida dele de uma maneira tal, meus irmãos. E a Bíblia diz que com todas as qualidades que ele tinha, né, ele foi um dos heróis da fé, considerado um herói da fé. Ele conhecia a geografia toda, a história toda. Por entanto que ele tentou não ter brigas e tentou evitar para que houvesse sangue. E ele falou das terras, que você vai ver mais no final da mensagem. E a Bíblia diz que esse moço, bem no começo aqui, você vai ver, era então Jefté, hoje ele é dita, valente, valoroso, aí vírgula, porém, filho de uma mulher de vida fácil, mais um pouquinho forte, filho de uma mulher que se prostituía. E a Bíblia diz que Jefté, ele tem todas essas qualidades, sendo valoroso, sendo valente, sendo guerreiro, sendo um juiz, sendo o seu nome também significando Deus abre, ou Ele abre. O nome de Jefté era Deus abre ou Ele abre. Olha que interessante. E quando Deus abre, meus irmãos, ainda que o passado pode condenar, ainda que o passado pode tentar fechar as portas, mas quando Deus decreta abrir alguma coisa, não tem passado, não tem pessoa, não tem empecilho, não tem impedimento, não tem demônio, não tem barreira, não tem nada que pode impedir quando Deus quer abrir a porta. E no entanto Deus abriu para que ele fosse o juiz em Israel durante 6 anos, e o 8º juiz de Israel, de 1380 e até 1150 antes de Cristo. E diz a Bíblia que vem o porém na vida de Jefté. Olha, Jefté é valoroso, Jefté é valente, Jefté é guerreiro, Jefté, ele é realmente conhecido como todos, que o Espírito se apodera dele, mas tem um porém. Jefté, ele é filho de uma mulher de vida fácil. Quem está me ouvindo, me diga glória a Deus. Glória a Deus. Jefté é filho de uma mulher de vida fácil. Ou seja, Jefté é filho de uma mulher que se prostituía. Ele é filho bastardo. Ele é um filho da mentira. Ele é um filho do adultério. Maravilha. Quem aqui tem falha, levante a mão. Glória a Deus. Aleluia. Quem aqui não tem falha, levante a mão. Não tem ninguém que não tem falhas. Não há um sequer que não tenha falha. E Jefté, ele tinha uma falha, mas essa falha era apontada para desqualificar as suas qualidades. Quem tem qualidade aqui? Amém. Todos nós temos qualidade. Agora, Jefté tinha muitas qualidades. Eu podia citar aqui, às vezes dá um branco na nossa mente, né? O Espírito se apoderava dele, né? Ele era membro da tribo de Gad. Ele era guerreiro, valente, valoroso, líder. Ele era juiz de Israel. Ele era conhecedor de toda a geografia, como eu falei. Mas o porém da vida de Jefté tentava apagar, esconder, impedir as suas qualidades. Ou seja, esse porém era uma falha que tinha na vida de Jefté, que todos apontaram. Esse daí, ele é o quê? É pregador? Esse daí é o quê? É um cantor? Mas olha só, ele tem uma falha. Ele era um drogado. Ele tem uma falha, foi testemunhado aqui. Ele era uma mulher de vida fácil. Ele tem uma falha, ele é filho da mentira. Tem uma falha, ele é filho do adultério. Ele tem uma falha, ele é um cachaceiro. Ele tem uma falha, ele é um fumante. Ele é um pinguço. Ele tem, mas porém, ele tem uma falha. Mas Gileade gerara a Jefté. A sua mãe era qualquer uma, mas o seu pai não era qualquer um. Diga comigo, a mãe de Jefté era qualquer uma, mas o pai de Jefté era Gileade. Na época não havia, meus irmãos,
juiz. Na época, então Gileade, ele era o dono da eira dos gileaditas. Gileade, ele era poderoso, era rico. Gileade, ele tinha posses. E Gileade era uma terra pedregosa, onde tinha muitas árvores, e essas árvores traíam o bálsamo que cura. E eu quero profetizar algo aqui nesta noite. O bálsamo que cura está em nosso meio. Se você está enfermo, tem bálsamo de Deus aqui nesta noite para curar a tua enfermidade. É no teu coração? É na tua alma? É no teu espírito? Aonde está a tua enfermidade hoje? O bálsamo que cura está aqui. O Deus de Gileade, o Deus de Jefité está aqui nesta noite para curar a tua dor e o teu sofrimento. Só quem crê da glória a Deus. Só quem crê da glória a Deus. Só quem crê da aleluia. Você crê que Deus está aqui em nosso meio? Amém, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Gileade era o pai de Jefité. Como assim, pastor, você explicar? Ele era filho de uma prostituta. Gileade, ele tinha esposa. A esposa de Gileade era estéril. Só quem está comigo, não, aleluia. A esposa de Gileade era estéril. E Gileade procurou uma mulher de vida fácil e se prostituiu com ela. E diz a história que a mulher procurou, essa prostituta procurou a Gileade. Olha, eu estou grávida. Foi no dia fértil que aconteceu o nosso caso. E a Bíblia diz que Gileade assumiu a criança, mas não assumiu a prostituta. E leva a este moço para a sua casa e põe o nome de Jefité, aquele que abre, ou Deus abre, ou ele abre, na tradução hebraica. Parece que eu vejo, quando ele coloca esse nome, parece que Deus já está mexendo no útero da mulher de Gileade, porque a mulher de Gileade era estéril. E ele disse: esse é o primogênito, este é o meu filho, este vai ser o primogênito, vai ser o filho mais velho. Parece que ele já estava sonhando com outros filhos. E diz a história que Gileade leva Jefité, põe o nome, passa-se 2 anos comigo, 2 anos. Diga comigo assim: o meu passado não vai impedir o meu sucesso. Diga para alguém: o teu passado não vai impedir o teu sucesso. Você pode falar para alguém? O teu passado não vai impedir o teu sucesso. O teu passado não vai impedir a tua vitória. O teu passado não vai impedir as portas abertas. O teu passado não vai impedir. Ei, quem nasceu para brilhar, o tema é este: